Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu queria falar sobre o artigo que eu estou apresentando essa semana sobre o uso de redes neurais e de estimativa, de processo de estimativa para orçar projetos. Eu tive essa ideia quando eu estava estudando a parte de gerenciamento de riscos e eu comecei a aprender algumas ferramentas de redes artificiais, de redes neurais. Basicamente, o que vem a ser uma rede artificial, uma rede neural? É um processo estatístico que usa um processo de aprendizado e o nome neural vem exatamente da analogia com o sistema nervoso nosso, onde o nosso cérebro processa informações através de aprendizado para poder fazer estimativas futuras. Basicamente, o que eu faço? Eu gravo um aprendizado a cada momento e eu comparo esse aprendizado com os dados reais que eu tenho. Então, basicamente, o processo do uso de redes neurais, ele pega informações que eu conheço, utiliza essas informações que eu conheço num processo de aprendizado para aprender o comportamento daquelas variáveis e com isso eu consigo fazer o quê? Uma previsão de comportamentos futuros. Então, por exemplo, eu pego determinados parâmetros de custo de projetos que já aconteceram e, baseado nesses parâmetros, eu consigo inferir situações futuras. Então, eu, por exemplo, falo, olha, toda vez que o projeto for numa localização como essa, numa complexidade como essa, com um orçamento como esse, nós tivemos um estouro de orçamento de X%. A partir do momento que você vai tendo essas informações vão sendo populadas, você consegue inferir projetos futuros, onde você fala, olha, um projeto futuro tem essa condição, essa característica. Qual é a chance que esse projeto tem de estourar o orçamento? Então é basicamente um processo de simulação, que ao invés de repetir as variáveis como na simulação de Monte Carlo, ele usa processos com dados já existentes para fazer essa inferência. Eu gosto de fazer uma analogia muito simples com o mecanismo e o modelo de regressão linear. É basicamente uma regressão linear. Claro que ela não é linear, porque as variáveis são muito mais complexas, mas eu consigo montar uma equação matemática que descreve o comportamento da variável que eu quero analisar baseada em variáveis que eu já conheço. Alguns usos e aplicações disso fora da área de projetos: reconhecimento de escrita, previsão de mercado financeiro, até mecanismos para compressão de imagem. Quando a gente comprime a imagem, ela fica quase perfeita, com muito menos pixels. O que faz com que isso funcione de uma forma efetiva? É o conceito de redes neurais ou de redes artificiais. Claro, se você tiver um dado que é não confiável, isso vai gerar uma rede não confiável. Então, o primeiro passo que você precisa ter para poder fazer isso funcionar de um modo eficaz é ter um conjunto de dados relevantes, onde você tem uma série de casos onde variáveis independentes, variáveis que você conhece, geram uma variável dependente que é um output, ou seja, um produto do seu processo. Você tendo esses dados, essas variáveis dependentes vão se unir e vão tentar inferir qual é a variável independente que você tem. Então, por exemplo, uma variável dependente de categoria pode ser, por exemplo, nível de complexidade do projeto. Pode ser de extremo a muito baixo. Uma variável dependente numérica pode ser o orçamento do projeto ou a duração do projeto em meses. Já a variável independente é a variável que você quer inferir. E ela pode ser uma categoria, por exemplo, ela pode saber a chance de você estourar o orçamento como alta, média e baixa, ou pode ser até mesmo o valor numérico do estouro do seu orçamento. Então, alguns exemplos clássicos que eu estou simulando. Eu peguei algumas variáveis boas para o ambiente de projeto do ponto de vista de orçamento, como, por exemplo, a complexidade do projeto, a localização geográfica do projeto, o orçamento do projeto, o custo real do projeto que você já fez, a variação de custo encontrada nesse projeto, a duração prevista, a duração real, a variação de duração, o tipo de contrato se envolve o fornecimento de um terceiro, o número e a relevância dos seus interessados. E a partir disso eu começo a treinar. Você coloca isso tudo num software, por exemplo, a Palisade tem um software chamado Neural Networks, Neural Tools, que você pode usar onde você digita todos esses dados e faz um processo chamado supervisionado.
que é um projeto onde você sabe o resultado. E aí ele monta as equações matemáticas e vê, ficaram bons esses resultados ou não? A partir do momento que você treinou a sua rede, muitas vezes isso leva algum tempo, você pode inferir onde você vai entrar os dados de um projeto que ainda não existe e ele automaticamente vai gerar para você o quê? O seu resultado, por exemplo, o custo do gerenciamento de projetos, etc. Uma conclusão que eu vou abordar no artigo é extremamente útil quando você quer, por exemplo, usar informações históricas. É um processo de analogia muito mais preciso e os softwares ajudam enormemente nisso. No entanto, se você não tiver dados para usar como aprendizado que não sejam confiados, todo o processo fica inefetivo. E esse é o grande desafio, ou seja, uma das condições primordiais para se utilizar o conjunto de redes neurais é você ter informações históricas relevantes, confiáveis, que vão permitir com que você faça esse mecanismo de extrapolação. É um assunto super interessante, super dinâmico. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada não só no artigo que está disponível para download, como também na internet para aprender um pouquinho mais sobre as redes neurais. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.